Olá, seja bem-vindo a mais um programa da série Naturalizando a Harmonização. Essa série de vídeos nós estamos fazendo da Serra, agora aqui do Rio de Janeiro, em Penedo, numa pousada maravilhosa aqui que a gente está passando férias, mas a gente não pode deixar de dar continuidade a essa edição especial de inverno falando sobre naturalizar a harmonização. Eu quero que você acompanhe a gente aqui, aproveite, marque aqui um amigo, compartilhe com ele esse vídeo. Faz também o seguinte, por favor, vai lá e faz a inscrição no nosso canal, ajuda a gente a levar mais conteúdo como esse a mais pessoas, a gente ter uma harmonização mais natural, a gente poder abrir uma conversa sempre muito limpa, clara, detalhada sobre a harmonização mais natural. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre quais são as diferenças nos processos de remoção de gordura antiga, a lipo de papada, e remoção de gordura atual, dentro dos padrões de naturalizar uma face, a lipoescultura cérvico-facial e principalmente facial, depois da vinheta. Olá, vamos nós falarmos sobre o assunto de hoje, que é de fundamental importância, pois muitas perguntas chegam até nós e até o nosso time de venda, nosso time de apoio, nosso time de trabalho direto com as dúvidas das pessoas diretamente das mídias sociais. Qual é a diferença de lipo de papada para uma lipoescultura, como a gente fala tanto? Aí eu vou te dizer, são todas as diferenças possíveis. A lipo de papada é algo já tradicional, muita gente fez, eu faço há 17, quase 18 anos agora, e ficou no passado, porque evoluiu muita coisa. Ninguém quer tirar somente gordura nessa região. Então vamos lá. Quando você tem um processo de envelhecimento, uma das teorias que fala sobre o processo de envelhecimento é a teoria chamada gravitacional. É a teoria que fala que a força da gravidade faz um peso, né, automaticamente devido à flacidez do tecido, uma série multifatorial, e esse tecido desce. É a chamada força da gravidade. E essa descida do tecido se chama pitose. São as pitoses faciais, que são diversas quedas na face durante o processo de envelhecimento em cada fase de cada idade. O processo que faz com que alguns coxins de gordura são volumes de gordura na região que nós temos e que dá individualidade de cada um. Se você que está aqui não é profissional da saúde, eu preciso te explicar isso. Então, coxins de gordura na região de face que dão a individualidade, a minha, a sua, de um paciente oriental, do ocidental, de um negroide, para o branco, para o ariano, não importa, características. Esses coxins de gordura, a teoria volumétrica nos fala sobre isso, que alguns coxins desses de gordura perdem volume e outros coxins desses de gordura, com o passar do tempo, além da pitose, ganham volumes. E esses ganhos de volumes faz com que muitas vezes o rosto fique mais quadrado, você perca o chamado triângulo da juventude, o rosto fique quadralizado ou até com características muito mais acentuadas do que quadralizado simplesmente. Então, pensando nisso, começamos a mudar o conceito de que só tirar gordura nessa região seria fundamental, seria o essencial ou seria o necessário. Passamos a estender essa remoção de gordura até a região posterior para melhorar a região de base de mandíbula. E depois fomos para a face. Em 2017 eu criei o processo de remoção de gordura na região de face através de um pertuito de 2 milímetros na região pré-tragos. Idealizei também o instrumental para fazer esse desenho nessa região de face. Então a gente começou também a trabalhar toda a região de face com o objetivo de quê? De deixar um rosto mais leve, um rosto mais jovial, automaticamente mais natural. Nessa época, o que todo mundo estava fazendo, inclusive eu, era volumizar as regiões que perdemos os volumes e também tentando volumizar regiões ao lado, à frente, atrás, embaixo, das regiões que a gente teve aumento do coxinho de gordura. Para quê? Para disfarçar. Então fazia essa região e disfarçava o resto. Então o disfarce não é natural, o disfarce não é fisiológico, o disfarce não é algo que você possa dizer que seja natural. Então, se teve algo que agora não é mais tão natural, né, tão leve, como é que você vai fazer alguma coisa para disfarçar aumentando o volume? Então a gente começou
a diminuir esse volume nessas regiões. Pensando nesse processo, a gente hoje faz a lipoescultura total da região de face. Então, quais são as diferenças, Sandro, básicas entre lipoescultura e lipo de papada? Lipo de papada é concentrada nessa região submentual, abaixo do queixo. Papada não existe, não é área anatômica. E lipoescultura, trabalhamos toda a região cervical, mesmo abaixo do ióide, área de trabalho do dentista, no caso, se você for dentista, é até o ióide, mas existe chamadas áreas conexas. Lá no nosso código de trabalho de ética tem lá falando exatamente sobre esses processos. Áreas de gordura, por exemplo, ao redor de uma área acima do ióide e que possam causar alterações fisiológicas, sistêmicas e até estéticas locais. Então nós fazemos as áreas conexas e também trabalhamos toda a região de face, desde o coxim gorduroso temporo-zigomático até a região de ângulo de mandíbula. São as regiões que nós chamamos de regiões de Drawn Face Points. Os Drawn Face Points são os pontos de remoção de gordura, aonde nós vamos fazendo o desenho. É a região 1, zona 1, o point 1, o ponto 1, ponto 2, 2.1, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. E as áreas conexas, os pontos 6. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, aqui na descrição, na legenda, tem uma aula gratuita para você poder consultar, saber mais sobre isso, saber mais sobre esse processo que nós chamamos de Drawn Face Points. Esses Drawn Face Points faz com que nós hoje consigamos desenhar toda uma face. Então, para você, se é paciente que está assistindo esse vídeo e tem vontade de um rosto mais desenhado, procure um profissional que faça realmente o Drawn Face, que faça o desenho de face, que faça a remoção de gordura em todos os pontos aonde são necessários. Não adianta mais pensar que hoje, nos dias atuais, com todo o processo de uma harmonização mais natural, você se dê conta de que ainda está fazendo somente gordura nessa região. Você é profissional e está fazendo gordura somente nessa região, você está muito para trás do que o mercado está fazendo. E nós estamos aqui exatamente para isso, bater um papo, para que a gente consiga abrir nossa mente para muitas coisas novas que estão surgindo. Umas coisas boas, outras coisas não tão boas, outras coisas que estão passando e deixando de serem feitas, por exemplo, como full face em faces medianas e faces pesadas. A gente hoje tem feito drawn face, que é desenho de face, e esse processo nós criamos também do zero esses pontos de drawn face, os pontos de drawn face lift, de elevação da região de face. Isso é naturalizar a harmonização. Então a gente criou todo um processo que trabalha somente com o fisiológico, o natural, o biológico, ou com menos material, com mais resultado. Não sei se você que está aqui assistindo faz o full face, em toda a região de face, mas eu quero te dizer o seguinte: eu não estou aqui para falar contra a técnica, e simplesmente para falar a favor de um pensamento que nós temos que ter no dia de hoje. Mudar um pouquinho, abrir a nossa mente para novo pensamento, abrir a nossa mente para um novo mundo, abrir a nossa mente para a nova realidade. Que os pacientes não querem mais rosto pesado, eles querem um rosto parecido como era antes. O que mais chega em nossas clínicas e no curso também, do ISV, curso de treinamento, é exatamente o paciente procurando isso, que viu na internet, viu nas nossas mídias sociais, ou foi indicado para nós por diminuir os pesos de gordura que eles ganharam com o tempo e tentar deixar o rosto mais jovial, mais parecido. Então, o que a gente recebe vamos dizer assim, de feedback dos nossos pacientes é de uma mudança de vida muito grande depois da gente fazer o drawn face, os pontos de drawn face, o desenho de face, a jovialização, a naturalização com o processo de remoção de gordura da face, que é uma das características que mais dá aparência de mais idade na pessoa, é acúmulo de coxins de gordura, acúmulo de gordura em alguns coxins que fazem com que ainda tenham mais pitose, deixa o rosto mais quadrado, como a gente falou no início, tá bom? Essas são algumas diferenças básicas entre lipo de papada e lipoescultura cérvico-facial. Hoje não dá mais pra gente ficar com o mesmo pensamento do passado. Você não pode chegar a outro lugar hoje se você estiver pensando da mesma forma que ontem. Então é para isso que a gente está aqui batendo esse papo, no Naturalizando a Harmonização. Espero que a gente possa ter batido um papo interessante, se você tenha gostado. Então não esquece de
dar um joinha lá embaixo, fazer só elogio, pergunta, crítica construtiva. As destrutivas também são bem-vindas. O importante é que você faça alguma coisa. Vai aqui embaixo e deixa um recadinho que a gente possa amanhã falar sobre a sua dúvida, quem sabe, ou até discutirmos e eu falar alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui, para que a gente possa continuar com o conceito desse processo, que é exatamente abrir a nossa mente para uma nova conversa, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.